Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. E aí, a gente está começando a nossa live e vamos falar sobre a energia masculina na liderança. E eu convidei a Camila Lima para fazer essa live comigo. E nós vamos estar falando dessa energia. O que é essa energia masculina e na liderança? Liderança do quê? Liderança na empresa, liderança no trabalho, liderança na família, liderança na sua vida, né? Então nós vamos estar falando dessas lideranças. Muito obrigado, pessoal, pela presença. Deixa eu chamar aqui a Camila. Oi, Camila. A gente combinou de azul? Então, olha, É. bem contando. Aham. Seja bem-vinda, muito obrigado Nada, é um prazer estar aqui. por ter aceito o convite. E eu queria que você se apresentasse para os meus seguidores. Quem é a Camila? O que a Camila faz? Claro, com certeza. Bom, sou a Camila, sou psicóloga organizacional, né? Trabalho aí dentro das empresas e atuo com treinamento e desenvolvimento e muito focada também em desenvolvimento de líderes. Essa é a Camila. Desde que me formei, atuo na área organizacional e acabei aí entrando nesse mundo, nesse contexto das lideranças, e hoje boa parte do meu trabalho é voltado para desenvolvimento de líderes, né? Dentro das empresas, mas a liderança ela está em todo lugar. Sim, com certeza. Por isso eu estava falando ali no início, Camila, que liderança na empresa, no trabalho, liderança na sua vida pessoal, né? A liderança está em todas as áreas da nossa vida, né? E deixa eu apresentar aqui, me apresentar para os seus seguidores. Eu sou o Márcio, sou terapeuta neurolinguístico e falo sobre a sexualidade masculina. Então, eu trabalho três pilares do homem, né? Mente, corpo e sexualidade masculina. E hoje a gente vai estar falando dessa energia masculina. E eu queria pedir a permissão para você, como o nome da nossa live é Energia Masculina na Liderança, eu queria explicar o que é essa energia masculina. Com Posso certeza. explicar? Vai lá. Então, vamos lá, ó. Já é comprovado cientificamente que nós somos energia. Então, se a gente pegar uma parte do nosso corpo e quebrar, vai quebrando a célula, quebra as células, vira átomo, o átomo tem lá os prótons, nêutrons, e quanto mais a gente for quebrando essas partículas, no final de tudo, libera-se energia. Então, o meu corpo físico aqui, ele tem uma energia mais densa, vamos dizer que é a água no formato de gelo, né? No estado de gelo. E a minha mente é uma energia mais sutil, digamos que a água no estado gasoso, né? Então, essa é a energia. E por que masculina? Então, essa energia, porque a energia ela tem polaridades, né? Igual a energia elétrica, tem o polo positivo e o polo negativo. E essa energia de vida, essa nossa energia que a gente tem para realizar todas as ações que a gente faz no dia a dia, ela também tem dois polos. E aí, em vários lugares do mundo, foi dado um nome para essa energia. Então, pode ser chamada de Yin e Yang, pode ser chamada dentro do Tantra de Shakti Shiva, pode ser o Jung, né? Ele colocou o nome de ânimos e ânima. Só que aqui no Ocidente colocaram energia masculina e energia feminina, só para confundir com o sexo, homem e mulher. E não tem nada a ver com sexo, homem e mulher. São duas energias que têm polaridades diferentes. Então, na polaridade da energia feminina, eu vou ter o amor de perto, que é a compreensão, o afeto, a compaixão, o carinho, o olhar de perto.
a criatividade. Aí, quando eu vou para o polo masculino, eu vou para a energia do foco, da atenção, da liderança, do dinheiro, né, da prosperidade, de correr atrás de algum projeto de vida. Então, esses são os polos feminino e masculino. E nós, independente de ser homem ou mulher, nós temos os dois, né? E como que a gente tem que usar essas energias? Porque, infelizmente, nós ainda, no nosso nível terráqueo, nós não temos ainda um equilíbrio. Então, como que eu indico usar essas energias? Depende do lugar onde você está. Então, se você estiver num lugar de liderança, você abre a sua torneira, né? Aquela torneira que tem água quente e água fria, você abre a torneira da energia masculina. Então, uma mulher que está num trabalho como líder, ela vai lá, ela vai abrir essa torneira da energia masculina. Quando ela estiver lá na casa dela, que ela vai cuidar dos filhos, que ela vai. Aí lá ela abre a energia, mais a torneira da energia feminina, para poder ter, né, esse amor, essa compaixão, esse carinho. E o homem também, né? Então, lá no trabalho, ele vai usar a energia masculina dele, e com os filhos, com a esposa, ele vai usar a energia feminina dele, né? Então, por isso que a gente está falando a energia masculina na liderança. É Mas isso, Camila. eu acho legal você ter começado já trazendo essa clareza, porque essa semana foi tão engraçado que uma seguidora minha me perguntou sobre o tema da live, né? E ela falou assim, mas Camila, você vai falar de liderança só para o homem e as mulheres, né? E aí eu Aham. exatamente para ela o que eram os dois conceitos. E eu acho que isso é legal, a gente entender que existem essas duas energias e a gente precisa aprender a usar essas energias dependendo aí da situação. Então eu vejo que Uhum. isso, vou falar um pouco aí, né, por conta da minha própria vivência, existe sim uma predisposição, pensando aí na questão do gênero, mas existe essa energia. Então tem homens que são altamente sensíveis, altamente empáticos, né? Então é diferente. Não existe uma coerência, todo mundo é de uma forma só. Então eu acho legal esclarecer isso. Para as pessoas Aí, entenderem que está falando de energia mesmo. sim, isso é bacana. Qual é a ligação que tem com o sexo? Aí a gente está falando de ser homem e de ser mulher. A ligação é assim: ambos têm os dois polos, masculino e feminino, de energia. Só que a mulher, ela descansa na energia feminina e o homem descansa na energia masculina. Então, se a mulher ficar muito tempo na energia masculina, ela vai se cansar, ela vai se irritar, ela vai saindo do equilíbrio. E o homem, se ele for muito para a energia feminina, ele também vai se irritar, vai se incomodar, no sentido que ele precisa da energia masculina para descansar, né? Por isso que tem a ver com o sexo, ser homem, ser mulher. Neurologicamente, nós temos, né, algumas predisposições aí, pensando em traços de perfil, né? Não vou nem falar personalidade, porque aí já é uma outra questão. Mas, olha, é muito interessante isso, né? Porque você estava falando, o homem precisa descansar na energia masculina e a mulher na energia feminina. E essas últimas semanas eu tô numa energia, numa ação, e realmente parece que a gente fica fora do nosso ponto de equilíbrio, né? A gente precisa encontrar qual que é o nosso lugar, né? Sim, se a gente pega uma mulher que no trabalho ela é a líder, ela que resolve, ela que faz, aí ela chega na casa dela, ela que resolve, ela que faz, ela não dá conta. Por quê? Porque ela precisa da energia feminina para ela descansar, Faz né? sentido. Precisa Aham. transitar aí entre esses polos com equilíbrio, né? Sim, sim. Equilibrada mesmo. Aham. Você quer trazer alguma coisa? Ó, eu acho que assim, pensando um pouco, né, até nesse questionamento que teve aí essa semana, né, de uma seguidora minha, só vou sair um pedacinho da sua live até para poder falar um pouco
pensando no contexto das empresas, tá? Das organizações. Sim. Essa questão, né, da atuação da mulher, até interessante eu queria trazer, porque o mundo mudou, né? O mercado pede da mulher uma energia mais masculina, muitas vezes. Sim. De mais ação, né? De mais assertividade, de foco, de organização. E essa energia, ela acaba sendo vista dentro das empresas. As mulheres se moldaram a esse espaço, né? Elas Uhum. evoluir. E aí eu fico pensando, e acho que até uma pergunta minha para você também, como é que o homem se sente? Porque nem todos talvez conseguem, né, se manter naquele posicionamento. Ou às vezes caminham ali para sua sombra e acabam não sendo tão assertivos assim. Como é que será que isso funciona na mente masculina, né? Será que isso acaba sendo algo ruim? Ele se sente fora do seu lugar? O que você acha, Márcio? Quando a mulher tem essa energia masculina Isso. dentro das empresas, então, eu acredito que são coisas que a gente traz lá das nossas gerações passadas. Por quê? Porque a mulher, ela tinha que ficar em casa, fazer comida, cuidar da casa e dos filhos. O homem sai para caçar, para trabalhar e põe as coisas em casa, né? Então, há de quantos anos vem isso? E aí é o que você falou, quando a mulher tem que ir para a energia masculina, ir lá no trabalho e usar essa energia masculina, ela tem as dificuldades dela, né? Ou de aceitar ou até de usar essa energia. E os homens, então, aí eu respondendo a sua pergunta, é a mesma dificuldade que o homem tem de ir para a energia feminina. Porque quando o homem começa a ir para a energia feminina, aí vem as crenças assim: eu sou menos homem. Se eu lavar roupa, eu sou menos homem, entendeu? Então, essa dificuldade dos homens de ir para a energia feminina, eu acredito que seja a mesma da masculina, né? Ó, e você acha Mas se dentro da empresa, porque aí eu acredito que é individual, a partir do momento que eu tenho esse autoconhecimento, para mim, a líder mulher, ela vai ser uma aliada, né? Vai ser, nós estamos trabalhando em conjunto, então não tem o ser melhor e ser menor, né? Eu acredito nisso. eu acho que da mesma forma como a mulher se ajustou, também existe um movimento pedindo para o homem também trazer um pouco essa energia feminina, né? Então, Sim, assim, temos hoje as empresas pensando em formatos de gestão, né? Gestões assertivas, que também utilizam essas características. Então, é claro que se a gente for pensar nos aspectos de liderança, é super positivo você ter energia, ação, assertividade, proatividade, né? Gerar resultado. É isso que a empresa espera, né? Sim. E onde que o homem vai usar? Um homem líder vai usar a sua energia feminina dentro lá do trabalho, dando um feedback, a comunicação, que vai ser mais assertiva, a compreensão de que cada um está em um nível, ensinar é uma energia feminina. Então, quando o homem não tem ele rejeita essa energia feminina, o que acontece? Ele é aquele líder que manda e o outro tem que fazer, né? Aí eu já penso que não é o positivo da energia masculina, né? Porque aí ele se torna arrogante, Sim, ele passa a ter uma positiva. isso é o excesso da polaridade. Quando eu estou muito lá na polaridade da energia masculina, o que acontece? A agressividade, né? Vem todas essas questões. E na feminina também tem. Quando a gente está muito na energia feminina, vem, como que eu posso dizer? Dependência, A depressão. Oi? dependência, vitimismo. Dependência emocional, isso. Sim. Aham. Sim, que é o desequilíbrio da energia, né?
Mas eu penso que é bacana trazer isso, né? Clarear aí as ideias em relação a isso, para que o homem se sinta mais confortável também. Né? Então, a mulher precisa também saber usar, né, de uma maneira equilibrada essas duas energias, mas o homem também entender justamente isso, que a gente está falando só de energia e que hoje as relações pedem isso, esses traços, né? Na verdade, eu acredito que o mundo está levando todos a entrar nesse equilíbrio, né? Das energias. Mas para entrar nesse equilíbrio de energia, a gente tem que se autoconhecer, né? É o autoconhecimento. E Eu... eu sempre gosto de pensar assim, sempre que eu penso em programas de desenvolvimento para líderes, né? Independente se é um líder, né? Independente de onde ele vai exercer essa liderança, eu sempre foco nesse ponto que é o do autoconhecimento. Então, se a pessoa não tem consciência de quem ela é, quais são os seus traços, né? Se ela não consegue se reconhecer, ela não vai conseguir se desenvolver e nem conseguir influenciar positivamente a equipe que ele está lidando ali. Então, a gente fala, né? Liderança é a arte de influenciar pessoas de uma forma positiva a atingirem determinados resultados. Mas será que eu estou me autoliderando, né? Como que está a relação? E isso acaba influenciando na forma como esse líder vai agir em relação às pessoas. Sim, total, Camila. Porque aí eu até coloco assim, você está sendo líder de si mesmo, né? Você tem as rédeas da sua vida, porque só para vocês que estão nos ouvindo pensar, se uma fala de uma pessoa te irrita, te deixa com raiva, ou se algo no outro te incomoda, então essas pessoas, o externo está tirando você do eixo, é porque você não é líder de si mesmo, né? Então, a partir do momento que o externo não te afeta emocionalmente, né? Você está sendo líder de si mesmo. E aí isso vai com certeza refletir lá na liderança do trabalho e da família e de todas as áreas da vida, né? Então, se estiver, né? Muito difícil fazer a autogestão. Acredito que é uma das gestão mais difícil. É verdade. Eu aprendi, eu não uso mais difícil, tá? Eu uso novo. É muito novo fazer a autogestão. Eu mudaria essa frase aí, Luiz Otávio, muda assim, ó. É muito novo fazer a autogestão. Porque quando isso, é porque eu sou programador neurolinguístico. Quando você fala que é difícil, você está falando para sua mente que você não vai conseguir porque é difícil. Quando você fala que é novo, tudo que é novo a gente quer conhecer, quer aprender, então você entra, né, nessa autogestão que você colocou aqui. Mas apesar de novo, né, talvez desafiador, não dá para liderar outras pessoas se a gente não pensar primeiro, né, em gerir aí as nossas próprias emoções. E é bem isso, Márcio, que você falou, porque eu vejo eu penso assim, né, todo tipo de relação ajuda a gente a evoluir, independente se é uma relação amorosa, se é uma relação no trabalho, relação pai-mãe, a gente está sempre evoluindo com as diferenças do outro, é um jogo. Sim. Dentro das empresas, que é onde eu mais vejo essa dinâmica, é muito interessante, porque as pessoas que mais trabalham, né, o processo de autoconhecimento são aquelas que mais se destacam, que mais evoluem, que mais crescem, que atingem a habilidade de liderança mais rápido, e aquelas que ficam ali patinando, não reconhecendo as suas próprias características, né, suas sombras, elas não. E é bem isso. Você não conseguir olhar para você, você não vai liderar outras pessoas. Ou, no mínimo, você vai só chefiar. Né? Liderar, de fato, você faz. Sim. E de compreender também, Camila, que não você é assim, não precisa estar perfeito para depois liderar, porque o processo de liderança já é um autoconhecimento para quem é líder, desde que ele esteja com a mente aberta para compreender e entender. Porque
os lugares onde nós estamos porque a gente precisa estar ali para aprender algo, né? Então, é estar de coração aberto, de mente aberta, para estar também aprendendo e se autoconhecendo através deles, né? Eu sempre penso assim, Márcio. Tô meio rouca hoje, que eu tô sarando demais. Uma parada aqui na água. Pessoal, gratidão pela presença de vocês. Se vocês quiserem fazer pergunta, pode perguntar. A gente vai respondendo aí. Obrigadão, Leandro Pérez, pelas palmas aí. Obrigado. Eu penso assim, Márcio, que é uma forma da gente ajudar também outras pessoas a evoluírem. Né? Então, quando você está numa posição onde você tem essa oportunidade de liderar, que seja dentro de casa, liderando os seus próprios filhos, digamos assim, você tem a oportunidade de contribuir com a evolução de outras pessoas. Então, eu penso assim que é genial, porque é como se fosse mesmo uma possibilidade de transformação. Né? E é bem isso, é fazer e evoluir. Não dá para você evoluir para fazer, né? É fazer Sim, e evoluir. sim. É tudo andando junto. Não dá para ir fazendo uma parte, depois eu faço outra parte, né? Porque nós temos funções, né, na nossa vida. Usando agora a constelação sistêmica, dentro do nosso sistema, nós temos várias funções. Então, eu, Márcio, dentro de um sistema, eu tenho a função de marido, tenho a função de pai, tenho a função de empresário. Se eu for para outro sistema, se eu for para minha família de origem, lá eu tenho a função de irmão, tenho a função de filho, tenho, né? Então nós temos várias funções dentro do nosso sistema, né? Várias atuações, né? Várias atuações. E não dá para só atuar em uma. Ah, eu vou atuar nessa, quando essa estiver boa, e eu vou para essa. Não tem como. É vivendo tudo ao mesmo tempo, porque você é a mesma pessoa. Você só muda as suas funções, né? E em alguns momentos você pode estar liderando, em outros você pode estar sendo liderado. Liderado, sim. Uhum. Com certeza. Que não coordena o tempo todo. Uhum. Eu queria trazer eu falei de constelação, eu queria trazer um outro conhecimento aqui sobre essa energia masculina que a gente está falando. Por quê? Por que eu vou dar esse exemplo aqui da constelação? Porque muitas pessoas vão ter, talvez, dificuldade de usar essa energia masculina na liderança, tanto faz homem quanto mulher. E aí a gente tem que buscar a causa lá atrás, ou lá no nosso inconsciente, que a gente não sabe o que aconteceu. Né? Então, vou mostrar aqui. Deixa eu erguer aqui que eu vou abaixar para dar para enxergar. Oi. Já, já. Meu pequeno está aqui pedindo TT. O papai está fazendo uma live. Então, aqui, ó, eu tenho um pai e tenho uma mãe. E aqui eu tenho uma criança. Essa criança faz de conta aqui que ela está lá na barriga da mãe dela. Então, quando essa criança nasce, ela está olhando para a mãe. Por que olhando para a mãe? Porque até no entanto aqui, essa criança ela entende que está faltando uma parte dela, porque 9 meses ela acreditou que ela e a mãe dela eram uma única pessoa. E quando ela saiu da barriga da mãe, ela continua procurando essa metade dela, sendo bem resumido. E até os 3 anos de idade, todos nós, criança, nós olhamos para a mãe ou para aquela pessoa que faz a função de mãe, né? E olhando para a mãe, nós estamos aprendendo a energia feminina, a energia do amor de perto. Então, aqui é aquilo que a gente falou, a compreensão, o carinho, a atenção, a criatividade, isso que a gente está aprendendo com a mãe. Depois dos 3 anos de idade, nós começamos a perceber a presença do pai na energia. Eu estou falando não que a gente nunca viu o pai. A gente começa a olhar
e ver o pai. Então, eu começo a entender assim, se minha mãe, ela gosta, ela ama uma pessoa diferente dela, eu também posso amar uma pessoa diferente da minha mãe. E aí a criança, depois dos 3 anos de idade, ela começa a olhar para o pai ou para aquela pessoa que faz a função de pai. E aqui eu vou aprender a energia masculina, que é a energia do foco, da atenção, de correr atrás, do dinheiro, né? Por que eu falo dinheiro? Porque tem muitas pessoas e até empresários também que têm dificuldade de trabalhar com dinheiro, de ter um financeiro organizado, né? E isso tem a ver aqui. E aí, depois dos 7 anos de idade, eu volto para o centro, olhando os dois, e depois que eu viro adulto, eu viro de costas para eu seguir a minha vida. Aqui pode ser o homem ou pode ser a mulher também, tá? A gente coloca aqui a criança menina, tanto faz. É que eu estou usando o exemplo aqui do homem. Então, o que acontece quando a gente fica adulto? Se aconteceu alguma coisa aqui nesse período que a gente estava olhando para o pai e para a mãe, nós vamos levar para a vida adulta. Então, não que os pais fizeram, mas a leitura que a criança fez do pai e da mãe. Então, nós temos mãe que ela não deixa o filho ficar na atenção do pai. Tem mãe que não permite que o pai cuide do filho, ou tem mãe que fala mal do pai. Então, tudo isso, o que essa criança está entendendo? Eu não posso amar meu pai, eu não posso ir para cá. E aí, essa energia masculina, ela fica desequilibrada, ela fica de uma forma que a gente não compreende e a gente vai ter dificuldade aqui nessa energia masculina, né? E quando a gente vira adulto e a gente vai para a vida, a gente vai levando todas essas dificuldades. Então, se hoje eu tenho um mau relacionamento com a minha mãe, eu tenho um mau entendimento dessa energia feminina. Se eu não tenho um bom relacionamento com o meu pai, eu não tenho um bom relacionamento com essa parte minha de liderança, de dinheiro, de foco. Então, o que eu preciso fazer? Dar atenção para isso. Eu preciso ir lá na casa do meu pai, resolver o problema com ele? Não necessariamente. Mas você precisa cuidar desse relacionamento dentro da sua cabeça, dentro da gente. E aí, no momento, né, que você está trabalhando isso, que nós estamos trabalhando isso, eu entender que eu preciso ir lá e abraçar meu pai, beijar meu pai ou minha mãe, aí eu faço, mas primeiro dentro de mim. Quando aqui estiver bem, aí eu vou lá e faço no externo também. Então, para quem está com dificuldade na liderança, né, ou na energia masculina, olhar para esse escurinho aqui da nossa mente e buscar o que aconteceu ou o que acontece que a gente não está fluindo aí, né? Muito bom. Adorei aí essa associação. Legal. Ô, Camila, tem um post seu que eu estava vendo que fala assim: esteja perto dos líderes e os ajude a se desenvolver. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, claro. O meu Espera só um pouquinho, Camila. quadro. Filho, vai lá fora, fazendo um favor. É que tava meu filho aqui, o gato pulando, não ia dar certo. Eu sei como é. Minha gata adora entrar na frente da minha câmera. Então, Márcio, meu papel dentro, né, do RH, dentro das empresas, enfim,
é de dar esse suporte, né, para o desenvolvimento das pessoas, para que elas possam executar o trabalho da melhor forma possível, que é o objetivo maior das empresas, né, gerar lucro, produtividade, enfim. Mas a gente não pode esquecer também das questões humanas, né, e todas essas questões que, conforme você falou, aí, fazem parte de cada um de nós. Então, as Uhum. pessoas para trabalhar e elas carregam suas sombras, seus traumas, não dá para a gente deixar para fora da empresa, né? Eles têm tudo. Sim. E aí o post era justamente sobre isso, era você se aproximar, porque cada pessoa tem uma particularidade, cada pessoa tem alguma coisa para desenvolver diferente da outra, e é difícil a gente conseguir talvez ir a fundo com todo mundo, porque nem todo mundo é aberto o suficiente para isso. Mas é justamente isso, é se aproximar, é dar esse espaço, é mostrar, olha, estou aqui e todos estamos aqui para evoluir juntos. Né? Então, assim, eu gosto muito desses momentos em grupo dentro das empresas, é, atividades coletivas onde a gente percebe que as pessoas colocam para fora algumas sombras, mas depois elas encontram ali as próprias, né, características positivas. Esse movimento é o que faz com que as pessoas cresçam. E é muito nítido dentro das empresas o quanto as questões da infância, enfim, elas respingam nas dificuldades de relacionamento, na forma como a pessoa faz gestão da equipe. Então, por exemplo, eu tenho líderes agora, ou que eu já lidei antes, extremamente arrogantes, que agem de maneira coercitiva mesmo, muito Uhum. autocráticos. E a gente sabe que isso é um desajuste, houve algum desequilíbrio, né? E aí essa personalidade acabou ficando dessa forma. E aí, para a Sim. gente pegar isso na vida adulta, e ainda mais dentro de um contexto, né, que é o contexto das empresas, é muito difícil, porque existe, né, aquela questão de se eu me expor, se eu expor minha vulnerabilidade, eu vou ser mandado embora. Né? Então a Sim. gente precisa lidar com tudo isso, com todas essas crenças que vem acompanhando o funcionário. Né? Aham. E isso para fora, não é só ali. Né? Da mesma forma como ele age, como é a dinâmica das relações dele ali dentro, é a dinâmica provavelmente fora da empresa, em qualquer contexto que ele esteja. Então a gente carrega, né? A gente não é uma coisa, outra coisa, outra coisa. São vários papéis, mas tá do mesmo jeito em todos eles. Sim. E é interessante isso que você está falando, que na minha empresa, né, como eu e André somos terapeutas e a gente entende esse lado, a gente trabalha de uma forma assim muito diferente com os nossos colaboradores. E quando a gente fala, por exemplo, nós temos alguns colaboradores que entraram agora, são novos, e eles vêm de um lugar, assim como você falou, e aí a gente chega e fala assim: eu prefiro que você fale que não consegue fazer, que não sabe fazer, do que você falar que vai fazer e me entrega e depois não me entrega, né? Nesse sentido assim. E aí é muito diferente, é muito bacana. E Camila, você estava falando desses líderes, né? Eu queria trazer uma outro conceito aqui, né? Que eu trabalho, que tanto homem quanto mulher, nós temos a mente, temos o corpo, né? E para mim, mente e corpo, não só para mim, mas pelo que eu estudo e pela linha que eu trabalho, eu preciso trabalhar os dois. Não adianta eu mudar a mente e não mudar o corpo. Então, você, homem, ou você, mulher, que é uma líder, que tem um corpo rígido, que não tem flexibilidade, não tem alongamento, que isso influencia nas suas atitudes? Você é uma pessoa que não tem flexibilidade, alguém vem com algo diferente, você não aceita, tem que ser do seu jeito, é, com regras, ou a pessoa ela é aquela que se comunica que fica assim, que não flui, que não sabe conversar assim, sabe que você cativa as pessoas. Então, o corpo tem muito a ver com a mente, né? Os dois funcionam igual. Então, é cuidar da mente e cuidar do corpo também. Vai fazer uma aula de alongamento, uma caminhada, um yoga, né? Qualquer coisa assim. Porque se eu mudar o corpo,
vai ficar mais fácil de mudar a mente também, né? Mas, ó, duas coisas, né, que eu tô pensando aqui. Você analisa o corpo, né? Eu analiso Aham, eu analiso a letra. Quando a pessoa vai entrar para trabalhar, eu dou uma olhadinha na letra dela só para dar uma. Deixa eu ver como é que é. aham, Ficou tão natural, porque às vezes eu vou conversar com alguém no dia a dia, né? Ou a pessoa vem conversar comigo com a agenda, com o caderno aberto, eu já dou uma olhada. Esse aí é um pouquinho mais inflexível, esse é mais organizado, esse aí abre pra lá, aham. Sim. automático. Mas, ó, e eu acho legal esse negócio de mente, corpo, porque eu trabalho com educação corporativa e é justamente isso. Às vezes a gente dá alguns feedbacks, faz alguns trabalhos para conscientizar e a gente sabe que entrou ali na mente, mas se você não, de repente, der um gatilho para essa pessoa colocar em prática e para ação de fato, né, parece que não funcionou, parece que entrou aqui e saiu aqui mesmo. Então, Aham. realmente movimento corporal mesmo, de ir, fazer, falar, né, de ter uma ação, precisa Sim. acontecer, precisa acompanhar mesmo. É verdade, faz sentido Colo mesmo. Colocaram aqui, vixe, minha letra é muito feia. Ah, não tem nada a ver com letra feia bonita. É só outra. Ô Camila, fala um pouquinho do seu trabalho, que você usa os jogos, a gamificação. Eu faço uso da gamificação, né, e da ludicidade aí como um todo para facilitar o aprendizado das pessoas. Então, se eu preciso, por exemplo, treinar algum conceito complexo dentro das organizações, eu transformo isso, por exemplo, em um jogo. E aí tudo fica mais natural, mais tranquilo. É como se a gente conseguisse reproduzir uma realidade de uma maneira talvez ali fictícia. Né? E aí você faz com que as pessoas se engajem mais, interajam mais, estejam mais abertas ao aprendizado. E é justamente isso, né? Sair da metodologia passiva, que é só ouvir, e Sim, prática, que é fazer com que a pessoa assuma um protagonismo e participe tendo ação, né? Colocando sim, energia aí para fluir. sim. Eu chamo isso de vivência, porque é pôr o corpo para também captar o que a gente está ensinando, o que a gente está aprendendo, né? Porque o corpo também aprende, né? E é justamente isso. É ação mesmo, é partir para ação mesmo. Né? Fazer as coisas acontecerem. Vamos ver aqui, eu coloquei algumas coisas. Você quer falar mais alguma coisa que você anotou aí? Estou vendo aqui se tem alguma coisa interessante anotado. E é interessante que não importa onde a gente trabalha a liderança. Se eu estiver trabalhando a liderança dentro do trabalho, dentro da empresa, essa liderança eu também vou levar para a minha vida pessoal, eu também vou levar para a minha liderança dentro da minha família, né? Então não tem assim, eu faço aqui, depois eu faço lá, independente de onde eu trabalho, eu levo para todas as áreas da vida, né? Você acaba reproduzindo, né? Não tem como você passar, por exemplo, por um processo de autoconhecimento e você não levar isso com você depois. Sim, Bem, aham. bem legal. E eu acho bacana essa questão do autoconhecimento. Até agora, na empresa onde eu trabalho, nós estamos com um projeto para desenvolvimento de líderes e nós estamos trabalhando os três pilares, que é autoconhecimento, cultura, né, da empresa, e aí a própria gestão. Então, não podia ficar de fora o autoconhecimento. Não tem como eu ensinar as pessoas a gerirem outras pessoas sem que elas olhem para elas. Então, esses foram os pilares aí escolhidos. E tá bem nisso, assim, o projeto. O projeto, ele é todo gamificado, então eles usam a plataforma do LinkedIn, eles usam o próprio LinkedIn, tem um grupo lá, a gente criou como pano de fundo La Casa de Papel, e aí o pessoal tá com um monte de missão toda semana. Você está lendo? Eu, quanto líder, vejo muita dificuldade com colaboradores que, com anos de empresas, eles se sentem
substituíveis. Por que isso acontece? A minha bateria está acabando aqui. Deixa eu mudar de lugar. Tcharam. Eu penso que isso tem muito a ver com a própria empresa, né? Como a empresa se comporta. Mas é uma questão também interna de cada um, né? Como a pessoa se enxerga, qual o sentido que ela vê para o próprio trabalho. Né? Então, eu vejo muito pessoas que estão, sei lá, 30 anos na empresa e têm resistência a mudar, a mudança. Isso tem a ver também com o próprio interno, com as questões internas e com a cultura da organização. Né? Então, que nem o Márcio falou, o pessoal estranha um pouco, porque aqui a gente deixa o ambiente mais livre, as pessoas, né, ficam mais à vontade, inclusive para mostrar as próprias vulnerabilidades. Então, isso depende muito da cultura. O que a cultura da empresa está transmitindo? Como é que isso está acontecendo no dia a dia? Né? E a particularidade de cada indivíduo. Deixa eu ler a questão aqui de novo. Eu, quanto líder, vejo muita dificuldade com colaboradores que, com anos de empresas, eles se sentem insubstituíveis. Por que isso acontece? Bacana, que eu estou pensando aqui. É porque você estava falando, né? E eu tinha esquecido a pergunta. Bacana. Tem esse lado também de pertencimento, né? Talvez não é se sentir insubstituível, mas se sentir parte da empresa e donos da empresa, né? Isso é muito importante quando a gente vê, quando eu vejo, eu tenho uma funcionária fantástica, quando eu vejo que ela abraça a causa e ela se sente dona da empresa, isso é lindo, porque ela vai fazer o trabalho com mais prazer, com mais vontade e vai defender as causas da empresa, né? Então, dá uma olhadinha para isso também. Ô, Márcio, e aí puxando o gancho nessa pergunta, eu sei que você estuda bastante os traços, né, de caráter. Isso pode ter a ver também um pouquinho aí com traços de caráter de cada um. Eu estou falando isso porque me veio à mente aqui uma situação que eu vivenciei recente, de um discurso de um funcionário falando justamente isso. Ah, porque eu me dedico, porque eu me dou, né? E fulano não se doa, e só eu faço, e eu faço muito bem. E aí, para a gente dar um feedback para uma pessoa com uma resistência dessa é um pouco mais difícil. Isso aí pode ter a ver também com esses traços de caráter. Sim, com os traços de caráter, e eu uso o Enneagrama, né? Nesse caso que você está falando, essa pessoa que falou desse jeito, o que ela faz? A dificuldade dela é o amor incondicional. Porque o que ela anda fazendo? Ela faz em troca de um elogio, ou ela faz em troca de algo, ou ela faz para a pessoa ficar devendo para ela, né? E aí, o que ela vê no outro? Ela vê que eu estou dando tudo de mim, eu faço tudo e a outra pessoa não faz. Então, é esse amor com condição. Eu faço, mas eu quero algo em troca, né? Porque se ela estivesse fazendo de verdade, com amor, ela não ia querer nada em troca. Porque o amor incondicional não tem condições, né? Não tem comparação. Mas aí são as dificuldades dela, né? Igual aqui também, Luiz Otávio, se a gente for entrar aqui num ramo mais profundo, né? Se eu estivesse fazendo aqui uma terapia com você, o que eu ia tratar também? Como você vê essa pessoa insubstituível, é o seu olhar para ela. Então, primeiro, antes de estar nela, está em você primeiro. Você se sente insubstituível e você vê isso nela. Ou o oposto, você tem medo de ser mandado embora, ou de perder algum cargo, ou de medo, né? Um medo. E aí a pessoa se sentir insubstituível te reflete, porque ou você é igual ou você é o oposto. Que, na verdade, igual ou oposto é a mesma coisa,
né? Então, fica atento para isso. O que a gente vê no outro que nos incomoda, tá primeiro na gente, depois no outro, né? Então, eu vou usar a palavra que você usou, não vou mais esquecer agora, né? O quanto é novo, não é novo, a gente lidar com tudo isso, porque eu ensino habilidades de gestão. Então, eu ensino como dar um feedback, como você faz para gerir um conflito. Só que isso acaba se perdendo se a gente não é o ser humano que está ali. E Aham, quantas particularidades tem cada um, né? Então, uma pessoa vai lá na minha sala reclamar de alguma situação e eu preciso olhar não só para a situação, mas para o que pode estar atrás disso, né? E sim, é desafiador mesmo, é muito desafiador porque são muitas pessoas diferentes, né? E quando a gente fala de energia, né, feminina, masculina, nem todo mundo consegue gerir isso de uma maneira equilibrada, né? E isso acaba sim. afetando positivamente ou negativamente as relações, né? Dentro das organizações ou dentro de casa, em qualquer lugar que a gente estiver. Né? E Sim, é isso que eu falo para os homens, meus seguidores, que da mesma forma que você é em algum lugar da vida, você é em todos. Então, se você é de tal forma lá no sexo, você é igual em todas as áreas da vida, porque você é a mesma pessoa, né? Aí fala, ah, não, Márcio, no sexo eu sou assim, lá no meu trabalho eu sou diferente. Então, ah, no sexo eu sou tímido, eu tenho vergonha de me expressar, de falar. Ah, mas no meu trabalho eu falo, eu me comunico. Então, assim, em um dos dois lugares você não está sendo você. Você está fingindo ser outra pessoa, né? Ou para ser aceito, ou para ser valorizado. Então, você está criando aí máscaras em um dos dois, né? é Porque eu, Márcio, sou o Márcio em qualquer lugar que eu estiver. Não tem como eu ser outra pessoa, né? Igual você disse, eu chego na empresa com todos os meus problemas e todas as minhas virtudes, né? e vai comigo. Sim, não tem como eu deixar lá no portão e entrar. Igual os funcionários, não tem como eles deixarem os problemas dele lá no portão e entrar, né? Ó, tem uma perguntinha aí, Marcio. O que fazer quando não tenho confiança no meu líder? O que fazer quando eu não tenho confiança no meu líder? É, não tem Ó, Vitor, eu diria a mesma coisa. coisa. Você não confia no seu líder porque você não confia em você. Quando você começar a confiar em você, automaticamente você vai confiar em qualquer pessoa. A confiança, ela é de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, olha aí para você. Então, cuida dessa confiança em você. Será que você acredita em você? Será que você, né? Você tem essa confiança em você? E também pensar que a gente não consegue controlar o outro, né? A gente não consegue mudar o outro. Até mesmo em processos de desenvolvimento dentro das empresas, que quase que eles são obrigados a participar, eu não consigo mudar ninguém se eles não quiserem mudar. Né? Então, talvez alguma característica que a gente pense que falta, né? Ou em um líder ou um colega, sei lá, enfim, a gente precisa lembrar que a gente não tem controle, né? Sim, e o bacana, Camila, e que eu aprendi agora recentemente no meu processo de autoconhecimento, que eu sempre fui um líder controlador. Controlador no sentido assim, eu tenho que estar presente em todos os lugares, em todos os setores, eu tenho que estar controlando assim do meu jeito, porque o meu jeito que é o melhor, que é o certo, né? Então, e aí eu aprendi que ser controlador não é ruim. É a ação, por exemplo, se a minha personalidade, se o Márcio ele é controlador, ótimo, excelente, mas vamos mudar a intenção. Então, eu aprendi. Então, hoje eu uso o meu controle no sentido assim, eu
que dirijo, no sentido de direção, de estar levando toda a equipe para uma direção, para um propósito, né, para uma meta, nesse sentido de controle, como se eu estivesse num navio, todo mundo lá e precisa de alguém para dirigir o navio. E eu estou dirigindo o navio para um lugar que eu sei onde vai dar, né? Ou junto com eles nós vamos achar esse lugar. Isso é legal, Márcio, porque é importante a gente olhar para as sombras, mas é importante também a gente ver o positivo em algumas delas. Eu também sou uma pessoa extremamente impulsiva. E aí, um dia eu ouvi que a impulsividade é a mesma energia da criatividade. Eu falei, verdade, do improviso. Eu falei, verdade, eu tenho essas características. Então, é mudar realmente o nosso olhar, né? E mesma coisa dentro das organizações ou em outros contextos onde a gente trabalha com pessoas, é olhar para a sombra, mas olhar também para o que tem de positivo ali, para Sim. ajudar a se desenvolver, né? O Vitor está perguntando, o parentesco na empresa pode dificultar o trabalho do líder? Eu falando assim de forma de constelação sistêmica, nunca é bom familiares na família ou na empresa. Por quê? Porque todo esse processo nosso de autoconhecimento e das nossas dificuldades vai ficar muito mais vidente para a gente. A gente vai ter mais coisa nova para lidar. Depende, também depende um pouco quem é esse parente, não é? Sim. Qual é a Uhum. proximidade desse parente aí, né? Sim. E analisar também. Quer falar mais alguma coisa, Camila? Nós temos 8 minutos, Camila. Senão depois a gente volta de novo, se quiser voltar. É que, pessoal, tá dando 1 hora, o Instagram fecha aqui, aí a gente tem que voltar. Acho que esse é o caminho mesmo, né? Pensar nessas energias e pensar também como a gente usa essas energias a nosso favor. Olhar para a gente, identificar quais são os nossos pontos positivos, os pontos que a gente precisa desenvolver e trabalhar de uma maneira consciente em cima disso, de uma maneira também sem habitolar muito, né? Senão a Sim, sim. gente pira. E eu acho que independente, hoje a minha vivência ela é dentro das organizações, mas essa dinâmica ela se repete em todo contexto, né? Em qualquer contexto aí. E essa questão da liderança, ela é muito forte para mim, não só por uma questão de liderar pessoas, mas Uhum. a questão da própria autoliderança, né? É um trabalho contínuo, a gente encontrar formas de gerir os nossos próprios sentimentos, as nossas próprias emoções e ainda conseguir gerar resultado no mundo que a gente... Sim, porque é bacana, Camila, você como psicóloga e eu como terapeuta, a gente sabe que a pessoa procura a gente pelo trabalho ou pelo relacionamento ou pela, mas tudo vai dar no pessoal, Tudo. tudo vai dar no E vai. dentro da gente, né? Não dá para fugir. Não Não dá. dá para fugir. Não importa a porta, o caminho vai ser dentro da gente, né? É verdade. E precisa ter, né, essa sensibilidade, essa consciência de que tem alguma coisa ali para ser considerada, né? Sim, sim. E pensando aí, né, no meu trabalho de desenvolver pessoas, não é tão simples porque não é só ali, né? Não é só no trabalho. Existe toda essa bagagem que às vezes ela é de uma maneira até a pessoa às vezes tem preconceito de expor isso, de colocar Sim. se colocar de uma maneira mais vulnerável. Sim, ou medos, né? Medos de estar perdendo alguma coisa, né? Verdade. Ou medo de ser rejeitado, de não ser aceito, de não ser valorizado. Tem Aí todas. volta. Que é aquela criancinha que eu mostrei lá, que fez a leitura do pai e da mãe e traz as coisas para adulto, né? Acaba trazendo essa carga aí que precisa ser resolvida, porque se você não resolver isso, você não consegue desenvolver outras habilidades.
É igual arrumar o quartinho da nossa casa de despensa. É olhar para tudo que tem lá dentro e ver o que não serve mais, o que não presta, que pode jogar fora. Porque aqui dentro também tá assim. A gente carrega coisas que não faz mais sentido para a gente hoje e tá lá, incomodando, né? Isso é geral, não é? Todo mundo tem alguma coisa para trabalhar. O importante é se abrir para o processo. Sim. Agradecer aqui o Alê Rodrigues, que falou parabéns pelo trabalho, vocês são perfeitos. Gratidão. Gratidão, pessoal, por ter participado aí, todo mundo. Fico feliz pela presença, por ter participado também. E agradeço de coração você, Camila. Se você quiser dar seus agradecimentos aí. Foi um bate-papo muito legal. É bacana a gente falar, né, sobre o ser humano aí, nas suas particularidades aí. Muito legal, Márcio. Gostei de ter participado. Obrigadão aí por todos que estiveram aí com a gente. Obrigado. Obrigadão. Gratidão. Até mais, Gratidão. Márcio. Até mais. Tchau, tchau.